O Tribunal Superior Eleitoral cassou, na noite de terça-feira, o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. A Corte resolveu entender que Dallagnol tentou burlar a justiça ao deixar o Ministério Público durante o período em que, segundo os ministros, o Deltan respondia a processos administrativos. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, perguntou se alguém da Corte abriria divergência em relação ao entendimento do relator, o Benedito Gonçalves, aquele dos 6 tapinhas que o Lula deu, né, aquele do missão dada, missão cumprida. Ninguém se manifestou e em 1 minuto e 6 segundos o resultado foi lido. Proclama o resultado, o tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda. Eu imagino que ele tivesse um texto para absolvição, né, e um texto para condenação, que foi o texto que ele leu, já prontinho, rapidamente. Ninguém divergiu e consta, de novo, aquela história do Minority Report, lá do Tom Cruise, né? Na época que o Bolsonaro tentou indicar prerrogativa constitucional o diretor-geral da Polícia Federal, disseram que ele estava incorrendo em crime, né, um crime que a partir da indicação talvez se configurasse, e aí a gente vê de novo o futuro do pretérito do indicativo poderia, né, bom, Marcelo depois vai dar aí o parecer jurídico, mas uma pessoa com o mínimo de informação sabe que a condenação estava estabelecida antes do início da sessão, né, da audiência, né, Consta? Exatamente, Lacombe. Nós temos o especialista do campo do direito aqui, né, operador do direito, para entrar em detalhes mais técnicos, se for o caso. Mas qualquer leigo está sabendo o que está acontecendo no Brasil. Tem uma nova normal, onde Lula é ficha limpa e Deltan Dallagnol é ficha suja. Nós temos que nos adaptar, por enquanto, a esse país, essa distopia surreal, bizarra, né? E se tivesse que definir o nome do filme, você deu o Minority Report, que sem dúvida vem à tona, mas eu penso sempre em Império Contra-Ataca, né, dos Jedi lá, o Retorno do Jedi e o Império Contra-Ataca. É óbvio que isso foi uma vingança coordenada ao fato de Deltan Dallagnol ter sido figura importante, ícone da operação mais bem sucedida de combate à corrupção no Brasil, a Operação Lava Jato. Está muito evidente isso, né? A comemoração da turma corrupta, né? Ficou muito claro que eles estavam querendo esse tipo de vingança, que, aliás, foi prometida por Luiz Inácio Lula da Silva. Prometeu muito pouca coisa na campanha, mas uma das coisas que ele prometeu foi vingar-se, né? E, enquanto isso, os dissimulados repetindo que o amor venceu e que ia unificar e pacificar o país, né? Quer dizer, não sei de onde tiraram essa ideia maluca. Eu tenho algumas coisas para falar sobre esse caso, a gente pode ir voltando, vai ter pautas que são de alguma forma correlatas, mas primeiro ponto, né? Óbvio que gerou uma reação muito forte, porque começou, Lacombe, a bater a água no bumbum de muita gente que achou que fosse ficar só restrito a bolsonaristas, digamos assim, a perseguição, o abuso de poder, o arbítrio que tomou conta do país hoje. Está claro hoje que não é o caso. Então nós vimos um monte de isentão se manifestando, um monte de isentão, né? Que absurdo! Os mesmos, e aí diga-se de passagem com alguma justiça, até incluindo o próprio Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, os mesmos que estavam calados até ontem, até mesmo elogiando o processo eleitoral, ou um ou outro ministro do Supremo, dizendo que confiava na justiça, né? E quando essa justiça, entre aspas, estava vindo atrás de jornalistas, de deputados bolsonaristas, caçando mandato, atropelando a Câmara dos Deputados, ignorando a prerrogativa do jornalismo e censurando, congelando conta bancária, até passaporte, né? Essa turma toda não demonstrou nenhum grau de solidariedade. Como eu, ao contrário de Lula, não sou vingativo, eu vou me manifestar contra essa injustiça que teve como alvo, nesse momento, Deltan Dallagnol.
né? Mas veja que no dia seguinte já estava lá o ex-juiz Sérgio Moro tecendo elogios, né, ao Supremo, porque o combate à corrupção não morreu, diz ele, e é uma pauta mais à frente, a gente volta nisso, para falar da condenação do Collor, que obviamente não foi condenado por ser corrupto e sim por ter apoiado Bolsonaro, assim como o Deltan não foi condenado por ser corrupto, nem tinha caso contra ele a princípio, mas sim por ele ser alguém que combateu a corrupção de maneira evidente. Então, o Brasil está na mão de marginais, de gente que recebe missão, a missão é dada e a missão é cumprida. E a missão é o império do mal, o império corrupto, reagir a todos aqueles que sonharam um dia transformar o Brasil num país sério. Porque, né, como diriam os americanos, make no mistake, não tenho a menor dúvida disso, o Brasil não é um país sério. Eu vou insistir, Lacombe, nessas coisas, porque se nós não partirmos da premissa verdadeira e realista, nós não temos a menor chance de reverter o quadro. Eu não sei se temos alguma chance, mas se não aceitarmos a premissa como ela é, se aceitarmos o jogo de quem fala, podemos criticar, não gostei, mas é a justiça, né? A justiça, quem dá ar de normalidade ou legitimidade ao que vem acontecendo no Brasil hoje é meu adversário. Por quê? Porque eu tenho lugar de fala. Eu sou alvo, agora como o Deltan Dallagnol foi. Eu sou alvo do sistema, né? Então, eu não aceito que repitam por aí que o Brasil vive normalidade institucional. Eu sei que não vive. Eu sei porque vieram atrás de mim. Então é aquela história. Primeiro vieram pegar o Alan dos Santos. Ele era muito radical, não gostava dele, ele espalhava coisas que eu acho que é mentira, dane-se. Aí vieram pegar o deputado Daniel Silveira, puxa, flagrante perpétuo, né, umas coisas esquisitas, mas ele exagerou no vídeo. Aí vieram pegar o Paulo Figueiredo, o Guilherme Fiuza, o Rodrigo Constantino. Eu não gostava deles. Aí vieram pegar o Deltan Dallagnol, vão pegar o Moro. Então a turma está começando a se dar conta, Lacombe, aqueles que ainda viviam numa zona de conforto, de que o maçarico está esquentando e não vai poupar ninguém. Então, ou a turma reage, ou já era. Qual é o instrumento para reagir? Alguns depositam a única esperança restante, né, na Câmara dos Deputados. O Arthur Lira subiu um pouco o tom, 2 ou 3 decibéis. Né? Isso é suficiente? Alguém acredita de forma genuína na luta do presidente da Câmara pela justiça e pela autonomia e independência da própria Casa do Povo? Eu não sou dos mais otimistas quanto a isso. Eu me reservo o direito de me manter bastante cético. Constantino citou aí algumas pessoas que elogiaram o trabalho do TSE nas últimas eleições, por exemplo, o próprio Deltan Dallagnol, né, elogiou, mas daí a defender a cassação do mandato dele, completamente irregular, ilegal, aí vai uma distância, aí não. Né? E Ana, falamos disso no domingo passado, não são os vingadores, né, como disse lá o Flávio Dino, mas são os vingativos. Eles estão aí com essa vingança que é baixa, né, vil. Exatamente, Lacombe. E eu acho que tem um outro ponto também que eu vou deixar a parte técnica para o doutor Marcelo, e doutor Marcelo, me desculpa, eu não consigo tirar o doutor, então vai ser com o doutor hoje mesmo, tá? Me perdoa, já peço perdão. Que eu acho que, primeiro que não foi por falta de aviso, né? Nós gritamos durante todo o ano de 2022 que a eleição de 2022 não era sobre Bolsonaro ou Lula, era sobre o caminho da liberdade no Brasil, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de cobrar dos parlamentares. E do outro lado, isso que nós estamos vendo. Não, imagina, essa coisa de delírios comunistas, né? Como disse a Juliana Paes, e ela foi cancelada por isso. Isso não existe no Brasil, pessoal. Nós estamos em 2022, isso é coisa da extrema-direita. E tá aí, tijolinho por tijolinho, os bolcheviques estão pavimentando um caminho comunista no Brasil. E olha, eu que costumava brincar aqui, né, na República Soviética da Califórnia, eu acho que agora a brincadeira aqui acabou e a realidade está no Brasil, na República Soviética do Brasil.
porque é inacreditável o que nós estamos vivendo. O governo, o executivo, que tem mais ficha suja na nossa história, condenou, ajudou, aparelhou um judiciário para condenar um ficha limpa. E no caso do Deltan, ele não foi caçado com 2 S's, né? Ele foi caçado com C cedilha, ele não foi caçado, não foi o mandato dele. E o Sérgio Moro, com certeza, vai ser o próximo. Fica aqui também, já quero passar a bola para o doutor Marcelo, fica aqui também a crítica contundente, faço coro com o Constantino, sobre os isentões, né? Os conservadores, os liberais, os Faria Lima, que falaram, não, Bolsonaro e Lula, tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. E nós sabemos muito bem que eles não são a mesma coisa. E aí jogo para o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, o que aconteceu com o tal trânsito em julgado? Olha, o que está acontecendo com o sistema, vamos dizer assim, o sistema jurídico nacional, a estrutura, o arcabouço jurídico, né? Eu não quero mais usar essa palavra arcabouço porque me lembra do Haddad, mas enfim, que está desmoronando, né? Quer dizer, o Estado de Direito está desmoronando. Eu queria fazer uma referência, eu sei que vocês costumam fazer isso no início de cada programa, essa menção às várias cidades onde existem pessoas acompanhando o programa, várias cidades do mundo, né? O Lacombe hoje falou de Melbourne, falou de Nagoya, falou de um monte de cidade, né? E eu acho isso muito importante, porque o mundo precisa saber, né, do que está acontecendo no Brasil, né? Porque o que está acontecendo no Brasil é mais parecido com o que aconteceu no início do século XXI na Venezuela do que o que aconteceu em 1959 em Cuba, né? Porque em Cuba houve um movimento armado, revolucionário, né, que tomou o poder à força, né, e implantou quase que de imediato uma ditadura comunista, né? E aí fica mais fácil para o mundo enxergar, né? O mundo logo viu, olha, esse Fidel Castro aí é um comunista que não quis implantar democracia nenhuma, ele quis tirar o Fulgêncio Batista, tirar um regime autoritário para implantar um regime totalitário, né? Mas na Venezuela, né, como todo mundo aqui lembra, na Venezuela foi diferente, né? Formalmente, né, houve uma eleição, né? O Hugo Chávez foi eleito, né? Aparentemente estava-se agindo dentro das regras do jogo, e assim que ele chegou ao poder, ele foi solapando a estrutura jurídica do país, foi solapando as instituições democráticas, aparelhou o judiciário, aparelhou o Ministério Público de uma forma espantosa, né? É uma figura caricata, a procuradora-geral dele, que depois brigou com o Maduro e teve que fugir de barco do país, né? Passou de perseguidora a perseguida, né? Por quê? Porque as instituições têm que ser absolutamente subservientes a quem está no poder, né? Então, acho importante que o mundo saiba que nós estamos nesse caminho, né? Nós estamos no caminho não de uma ditadura que chega ao poder pela força das armas, né? Mas que chega ao poder aparentemente dentro da legalidade, né? Vencendo uma eleição, ou pelo menos, segundo o TSE, vencendo a eleição, já que o resultado é inauditável, né? E começa a fazer isso, né? Começa a perseguir, começa a censurar, começa a caçar, né, com C cedilha, como disse a Ana Paula, os seus adversários, usa o judiciário para isso, tá? Não tenho dúvida que usará o Ministério Público para isso também, sempre que possível, né? Então, é um quadro muito triste. Essa cassação do Deltan, ela foi absolutamente ilegal, porque a lei é muito clara, tá? É preciso que, para que o sujeito tenha a sua candidatura cassada, é preciso que ele tenha deixado o Ministério Público
na pendência de processos disciplinares. É o chamado PAD, PAD, Processo Administrativo Disciplinar. O Deltan já exibiu certidão mostrando que não havia nenhum PAD, nenhum processo em andamento contra ele. Havia reclamações, havia denúncias, digamos assim, no sentido não processual do termo, havia pessoas que reclamavam dele pedindo para que fosse instaurado no Ministério Público processo disciplinar. Mas nenhum processo foi instaurado, nenhum processo havia sido instaurado. Então, deu-se uma interpretação à norma para ampliá-la. Qualquer aluno de direito sabe que normas restritivas de direito, normas que restringem o meu direito à liberdade, normas que restringem o meu direito de ocupar um cargo público, normas que restringem o meu direito de ser eleito, normas que restringem a minha liberdade de expressão, têm que ser interpretadas restritivamente. A lei estabelece uma restrição e o intérprete não pode fazer uma restrição ainda maior, porque senão ele está legislando. Então, o que aconteceu aqui foi isso, deu-se uma interpretação. Isso aí, assim, o aluno tiraria 0 na prova da Faculdade de Direito. Se uma norma restringe o meu direito, eu devo interpretar essa norma de que maneira? Restritiva? Quer dizer, ao pé da letra? Ou ampliando essa norma? Tem que ser ao pé da letra. Só fica inelegível se tiver processo instaurado. Tem processo instaurado? Não, tem uma reclamação, tem um pedido para que instaurem processo. Mas o processo foi instaurado? Não. Então não está inelegível. E isso em 1 minuto. É óbvio, Quem trabalha na justiça sabe. Esse 1 minuto indica que o Lacombe, o Alexandre de Moraes não levou rascunho de decisão de absolvição, não. Pode apostar comigo. Levou só o da condenação, porque já era certo. Eu fiz uma brincadeira. É óbvio que ali estava tudo prontinho para a condenação. Se por acaso, numa surpresa enorme, absolvessem, ele teria que fazer um improviso ou pedir um tempinho, se retirar, escrever o resultado, a decisão, para proclamar.